gente acabou de ler, por exemplo, quando Jesus está falando, Jesus está ensinando para várias pessoas, como ele sempre fazia, que era uma coisa comum no seu ministério, no seu trabalho, ensinar constantemente. E no meio do seu ensinamento, naquele momento ali, na frente de todo mundo, se levanta, como diz o versículo 25, né, um perito na lei, um doutor da lei, um camarada que conhecia os textos antigos, e a própria Bíblia vai dizer que ele se levanta para colocar Jesus à prova. Você vê que não havia intenção nele, naquele momento, de ouvir o que Jesus pensava, de aprender com ele, mas ele queria colocar em xeque o que Jesus estava dizendo. Testar, e quando a gente fala de colocar à prova, a gente poderia até avançar, mas não é só testar, era testar e deixá-lo numa situação constrangedora. Sim. De repente fazer com que Jesus caísse em contradição, né? Porque os falsos mestres, como nós já vimos aqui em outros vídeos, eles não querem que as pessoas conheçam a verdade, né, se libertem da ignorância, eles querem continuar detendo o poder, o controle da mente das pessoas. Jesus veio para aqueles que estavam enfermos, distantes do Criador, levar para eles, trazer para eles, levar, trazer uma palavra de libertação dessa estrutura maldita religiosa. Mas os líderes da religião não tinham essa intenção, eles não queriam que Jesus libertasse as pessoas, não queriam que as pessoas comuns tivessem acesso a Deus. Muitas igrejas entre nós hoje são assim, elas enfatizam um ensinamento tão quadrado, tão preso, que a impressão que a gente tem às vezes é que você só tem acesso a Deus se você estiver naquela igreja, reunido naquele lugar, com aquelas pessoas, aprendendo com aqueles homens ali, como se essas igrejas, como se esses homens tivessem o domínio, o poder sobre toda a verdade. E aí cada igreja, em vez de apontar para Cristo e conduzir as pessoas para Cristo, acaba falando mal das outras e dizendo, não, ali não, acolá não, é aqui que você encontra a verdade. São líderes que não têm intenção de fazer com que os homens se aproximem de Deus, mas têm a intenção de dominá-los o tempo todo. E aquele homem tenta colocar Jesus à prova, né? E ele pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então responde, o que está escrito na lei? Como você a lê? É muito legal também perceber que só o Evangelho de Lucas registra essa história, essa parábola, né? Com o objetivo de nos mostrar o quanto às vezes a religião mantém as pessoas distantes de Deus e quantas vezes as pessoas distantes de Deus estão mais próximas de encontrar do que a turma da religião. Observe que quando Jesus devolve a pergunta e diz o que está escrito na lei, como você lê, aquele homem, ele recita, né, de memória, de cor, praticamente o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, né, dando ênfase àquele conteúdo bíblico repleto de preceitos religiosos. É impressionante, né? Sempre essa mania de mostrar que sabe, que conhece, que domina, que detém a verdade. Só que o que mais impressiona na passagem é que Jesus não o critica, porque ele dá aquela resposta, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Jesus, ao invés de criticá-lo, Jesus diz o quê? Poxa, nossa, você está fazendo certo, é isso aí mesmo. Falou certo. Falou certo. Então, agora que você falou o que é certo, Jesus disse assim, faça isso e você viverá. O texto que foi citado pelo perito na lei, pelo doutor, é um texto totalmente voltado para a expressão do cristianismo, que é o quê? Amar o outro e amar a Deus. E a Bíblia também vai dizer que ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se é incapaz de amar o seu irmão que pode ver. Sim. Ou seja, essa relação entre Deus e o outro, entre o Criador e o teu próximo, é uma relação sólida, importante e essencial. Você não consegue amar o Senhor se você não expressar isso às pessoas. E, obviamente, mais uma vez, cai por terra aquela afirmação contemporânea do você é a igreja, falamos sobre isso aqui. Uhum. Como se cada um de nós pudesse exercer a sua fé sozinho, né? Individualmente. Individualmente,
cara fala assim, não, hoje eu vou à igreja, né, vou ficar ali no meu cantinho com a minha Bíblia, vou fazer o meu culto, eu e Deus, como se a nossa relação com o Criador fosse totalmente vertical, né? Sim. Mas a Bíblia vai dizer, e o perito na lei confirma, que a relação com o Criador ela é horizontal. O pessoal ilustra muito em relação à Bíblia, né? Que é o vertical e o horizontal. Pois é. Bom, aí quebrou o cara, né? Quebrou o cara porque não esperava por essa. Ele esperava, na verdade, um debate. Esperava que Jesus entrasse em debate com ele, né? Entrasse em debate. Bom, outra coisa engraçada no texto, eu não sei se você sabe, se você já estudou sobre isso, né? O judeu bíblico e o judeu também histórico, ele dá muito valor à tradição. Às vezes dá mais valor à tradição do que a própria escritura. Não é só o judeu não, os crentes também, às vezes dão mais valor à tradição. A tradição é mais sagrada, né? É mais importante. E já falamos a beça sobre isso aqui em outros vídeos. Entra no canal e assiste os vídeos que você vai ver. E a tradição judaica, né? Ela vai mostrar, ela vai apontar para o cumprimento da lei apenas entre os judeus. Então, assim, ame teu próximo como a ti mesmo. O que está na cabeça do cara? Ame o meu próximo. É um judeu. O meu próximo é um judeu. É o que está perto de mim, o judeu. É aquele que caminha comigo, que acredita nas mesmas coisas que eu acredito. E, obviamente, quando ele faz essa pergunta, a segunda pergunta, tentando justificar-se, é isso que o texto vai dizer, né? No versículo número 29, tentando justificar-se, né? Porque ficou aquele climão ali, e agora? Tentando justificar-se, quem é o meu próximo? Ele também queria que Jesus demonstrasse, naquele momento, algum ponto polêmico, algum ponto de discussão, para que ele pudesse ali dar uma aula de lei. Só que, poxa, ele está falando com a própria lei, né? Jesus é a própria lei, Jesus é a própria palavra, a palavra de Deus encarnada. Jesus é o verbo vivo de Deus. Ele está questionando a palavra de Deus, falando com a própria palavra, a palavra que anda, né? O verbo virou gente e habitou entre nós, como está escrito em João, capítulo 1. E aí ele pergunta, quem é o meu próximo? Quem é aquele para quem eu devo descrever, né? Para quem eu devo descrever os meus pensamentos, para quem eu devo demonstrar aquilo que eu creio, né? Aquilo que eu amo. Bom, aí Jesus, em vez de dar uma resposta objetiva, Jesus conta uma parábola. O que são parábolas? Parábolas são histórias que não são verdadeiras, são histórias construídas para você fazer alguma analogia, dar alguma explicação. Para melhorar o entendimento do ouvinte, né? Melhorar o entendimento, fazer conexões, Sim. ampliar a compreensão. A parábola não é uma história real. Ela é uma história contada para fazer uma alusão, uma relação com aquilo que está sendo ensinado. Toda vez que você quer entender, aprender sobre uma parábola, você precisa descobrir qual o contexto da conversa. O que foi dito antes e o que vai ser dito depois da história da parábola. Porque a história da parábola em si, ela não é o ponto principal. Observe que no texto de Lucas, a história principal não é sobre o samaritano. A história principal é o doutor da lei tentando colocar Jesus numa situação difícil. Essa é a história. Engraçado que muitos irmãos, né, ou por ignorância ou não, quando citam a pregação, né, eles enfatizam a parábola, ficam só naquilo ali. Isso. E fica vazio, porque o real sentido mesmo é Jesus tentando ensinar para aquele doutor da lei quem era o próximo, porque ele foi questionado, né? Exatamente. E não, que historinha linda sobre como aquele samaritano cuidou de um judeu machucado, né? Isso, pois é. Né? Qual é o contexto da história? Jesus está exercendo o seu trabalho, quem ensinar. Sim. Jesus ensina para quem? Para os pobres, para os leigos, para as pessoas comuns, para aquelas que não têm acesso à religião. Boa parte, ou a grande maioria, de repente até a totalidade do grupo, jamais teria acesso a uma aula dada por esse perito da lei, por esse doutor da lei. Você quer deixar a turma da teologia com raiva, Davi? É você dar aula de teologia de graça.
É você fazer evento de graça, congresso de graça. Não, mas não pode fazer de graça, porque de graça as pessoas não dão valor, né? De graça as pessoas não vão participar, Sim. de graça as pessoas não vão querer, porque tem custo. Tudo dinheiro, 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 estrutura, estrutura. Você quer deixar a turma do intelecto chateada, é você dar conhecimento para todo mundo. Você quer deixar os políticos com raiva, é você dar educação para todo mundo. Você quer deixar quem domina com ódio, é você abrir a mente das pessoas. Porque isso desmonta estruturas. Sim. Né? Então, assim, ensinar de graça é uma grande coisa a se fazer contra estruturas viciadas que estão matando as pessoas. Somando também que existia sobre o judaísmo ali um fardo do conhecimento, né? Exatamente. Então, o fato de Jesus estar passando aquilo ali para pessoas não selecionadas gera um incômodo nos líderes religiosos, né? Por que ele faz isso, né? Porque ele está ensinando para esse povo que não é de família importante ou porque não passou aqui no nosso checklist. Não, e quando a pessoa às vezes vai fazer um comentário, né, qualquer, aí o cara, você pode falar porque você estudou teologia, você não leu os livros, esses congressos de teologia, essas conferências que a gente vê, só falando do século XVI, do século XVII, né, autores americanos, ingleses, escoceses, italianos, franceses. O que a pessoa comum faz com essas informações? Uma teologia blasé, distante, né? uma pregação distante, um ensinamento distante. Então você vê que o texto tem muitas críticas, né? Faz a crítica dos religiosos que dominam as pessoas, como se fossem os detentores da verdade, oprimindo as pessoas comuns. Faz a crítica também daqueles que afastam as pessoas de Deus, alegando uma série de questões. Então Jesus coloca todas essas estruturas em xeque durante essa exposição. Agora, o que é mais legal no texto é o exemplo que Jesus dá, a história que ele conta. Que a história é recheada de elementos, né? Primeiro, ele escolhe o personagem que é o samaritano. Né? O samaritano, para quem não sabe, é o típico cidadão que era odiado pelo judeu, né? Detestado pelo judeu, pela história. E aí é uma coisa para a gente discutir nos nossos encontros de quinta-feira, né? Na escola bíblica. Como os samaritanos foram muitas vezes subjugados politicamente, oprimidos, rejeitados, escravizados, misturados, né? Então, assim, o judeu tem um preconceito enorme com o samaritano. Então, quem é o samaritano? É o estereótipo da pessoa perdida, confusa, pobre, indigna. O samaritano é o estereótipo da indignidade. E o sacerdote, o levita, né? O religioso judeu, é o estereótipo da dignidade. Né? É muito legal isso no texto. O doutor da lei, né? Quando ele passa na rua, todo mundo olha, o levita, o sacerdote, né? Imponente, tem a sua imponência, tem a sua presença. Todo mundo respeita. E o samaritano ninguém respeita. Só que nesse texto Jesus inverte as funções. Sim. É impressionante. A Bíblia vai dizer que a descrição do samaritano, ela é uma descrição de uma pessoa rica, não pobre. Ele tem azeite, vinho, ele tem cavalgadura, ele tem dinheiro para ajudar o pobre infortunado. Então o samaritano na passagem é o contrário de tudo que o samaritano representa para o judeu. Ele tem dinheiro, ele tem recurso. E ele que está com aquele recurso, apesar de ser samaritano, ele tem desprendimento, né, motivação, ele tem voluntariedade para ajudar uma pessoa que ele não conhece, desconhecida, que está ali jogada no chão. Eu gostei do verso 33 que diz assim, ó: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, o cara era rico, não precisava chegar perto daquele Exatamente. cara nu, né, machucado. Ele chegou próximo e se moveu de íntima compaixão, que é o que era de se esperar do judeu ali, como você falou que os papéis estavam invertidos, era de se esperar de um sacerdote, era de se esperar de um levita, mas eles passaram de longe
E o samaritano foi o que se aproximou. O samaritano é um homem rico, a gente vê pela rápida descrição, Humilde, né? Humilde e disposto a fazer o bem, cheio de amor por alguém que está perto dele, seja quem for. Sim. Ele não tem um amor seletivo. Sim. Tá vendo? E essa crítica que Jesus faz é uma crítica aos economicamente ricos, religiosos, aos sistemas que propõem socorro só aos afortunados, né? só aos que têm sorte, mas não dá socorro aos enfraquecidos. Né? Jesus está criticando, com essa fala, o sistema egoísta, injusto, que é indisponível para aqueles que são violentados pela sociedade. É uma religião que não toca a sociedade. A gente poderia se perguntar, nesse tempo de pandemia, né, tantas igrejas aí querendo voltar a fazer culto, a gente poderia se perguntar quantos ajudaram os que estavam passando dificuldade. Porque se você não sabe, você que está assistindo, muita gente passou dificuldade. A gente acabou de fazer uma conversa aqui antes dessa reunião com um amigo nosso que estava passando dificuldade. Ele falou pra gente. Sim. Né? Há pastores de pequenas igrejas em outras cidades que passaram grande dificuldade nesse tempo de pandemia, sem trabalho, sem dinheiro, sem recursos, sem provisão. E muitos desses líderes protestantes, evangélicos, riquíssimos, né, com seus carros importados, com as suas mansões, vivendo em bairros incríveis, não fizeram nada, não se dispuseram a socorrer, porque esse samaritano aqui, por exemplo, ele pega o homem ferido e coloca em cima da sua montaria lá. Engraçado que o texto ele não diz que esse homem que foi machucado, ele era judeu. Exatamente. Mas diz que ele descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. É verdade. Agora, se eu te falo, se era um samaritano, ou seja, imagina, se o judeu que deveria ajudar o judeu por conta de toda a história, tudo que eles sofreram, já teria uma obrigação, entre aspas, né, de cuidar dos próprios judeus, imagina se fosse um samaritano ali. Caído ali. Eles iam chutar. É verdade. O que Jesus está mostrando no texto, né, além de tudo isso que a gente falou, é essa história humana, né, interminavelmente caracterizada por negações de amor ao próximo. A história humana, ela é constantemente de negação de amor ao próximo, as pessoas que são abandonadas, marginalizadas, feridas na sua dignidade. Né? A história humana, a humanidade, ela privilegia quem? Os ricos, os que são melhores. Né? É muito fácil você ter compaixão, ter amor ao próximo com aqueles que são melhores, mas poucas vezes a história humana beneficia aqueles que estão em situação indigna. Agora, a Bíblia vai nos mostrar, com o texto de Deuteronômio e a parábola que Jesus conta, que o amor de Deus transforma a verdade bíblica em ética, em comportamento inquestionável. Transforma a verdade bíblica em compaixão pelo fraco. Então, quanto dinheiro já se gastou com templos? Sim. Com aparelhos de ar-condicionado, né? Com bancos, com cadeiras, com carros, com sítios. Quanto dinheiro já se gastou com isso tudo? E quantas pessoas na comunidade às vezes não tem casa para morar, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para pagar a escola dos seus filhos? E quanto já se gastou, quanta indignidade? Nós precisamos pensar sobre isso, amigos e amigas da Verdade e Graça. Nesse discurso, né, barato, religioso, incompassivo, que não leva a lugar nenhum. Né? São centenas, nós temos centenas, milhares de igrejas no Rio de Janeiro, no estado do Rio, no Brasil. Olha como está o Brasil. Eu tenho o vizinho do meu pai, não vou citar o nome, claro. Não precisa, mas já deu a dica, né? Já dei a dica. Ele é gerente de um desses mega pastores que tem programa na TV, que fatura 1 bilhão por mês. É muito dinheiro. 1 bilhão. Então, assim, é o que o Leclerc está comentando, sabe? Fica com essa gana de querer mais, querer alcançar mais pessoas, alcançar mais
ouvintes, mais ofertantes, mas está tudo em volta do dinheiro, não está em volta do ajudar o próximo, ajudar aquele que está em necessidade. Certa vez eu estava numa igreja assim, né, uma igreja grande, né, tal, templo grande, aí eu fiquei sabendo de um irmãozinho que tinha saído da igreja e fui perguntar o porquê ele tinha saído. Aí falou assim, cara, eu fui pedir um recurso ao pastor para poder comprar um gás para mim. Ele falou que ia orar por mim. Falou, pô, cara, olha quantas pessoas tem aqui para orar por mim. Eu precisava de 50 reais para comprar um gás. Eu estava numa dificuldade, ele estava explicando que estava procurando trabalho e tal, mas infelizmente aquele pastor se negou a dar 50 reais, que com certeza a igreja tinha pela estrutura, programa de TV, essas coisas. Então, assim, realmente a gente tem que pensar nisso. E como se distancia, né, a comunidade de fé, como ela se distancia da sociedade, né? Antes de você fazer esse comentário, eu estava falando que a gente tem milhares e milhares de igrejas. Olha a situação do nosso país. Uhum. Olha a situação do nosso país. Quantos líderes falando de política na internet, né, falando do presidente, da esquerda, contra, a favor, isso, daquilo, e quando você tem uma situação de indignidade social, você não vê os caras se manifestando para nada. Para nada. Eu fico imaginando, nas minhas conjecturas, né, fico imaginando as cólicas que aquele cara devia estar sentindo enquanto Jesus falava, né, as dores, né, a vergonha, o constrangimento público, porque Jesus usa um samaritano rico para fazer o contraponto à sociedade injusta que havia, e ao fazer isso ele coloca em xeque a religião, porque tanto o sacerdote como o levita atravessaram a rua para não socorrer aquele homem. Sim. Nós também sabemos que quando Jesus veio, né, encarnado, pregando no seu ministério, né, nós temos o texto, por exemplo, do tanque de Betesda, Jesus andando no meio daquela multidão de homens e mulheres doentes, né? Quantos leprosos o procuraram, quantos cegos o procuraram, quanta gente gritou por ele na rua: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quantas vezes, em situações diferentes, os discípulos tentaram afastar Jesus. Não, calma, mestre, deixa isso para lá, a multidão te aperta. Como é que você vai saber? Não dá, tira essa criança daqui. Quantas vezes os seus discípulos, né, tentando afastá-lo das pessoas, e quantas vezes as pessoas tentaram se aproximar de Jesus com o grito, com o brado, com o pedido de socorro, e não receberam dele, né, dos discípulos, dos ricos, dos sacerdotes, não receberam nada, não receberam ajuda. Né? O que o texto vai nos mostrar é que há uma quantidade enorme de gente gritando pelo socorro de Deus, e Deus pode não estar mais aqui encarnado como Jesus estava naquele tempo, para socorrer a muitos, mas eu estou, você está, você que está assistindo está. E Deus se revela através dos seus servos, das suas servas, através de uma quantidade enorme de homens e mulheres que o amam. Deus se revela dessa forma. Próximo. O próximo. Jesus conta essa história, né, pausadamente, com riqueza de detalhe. Riqueza de detalhe mesmo, porque Jesus não apenas dá os exemplos do contraponto, e também narra a maneira como o samaritano pegou aquele homem, cuidou das suas feridas, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até a estalagem, pagou. E mostra que o samaritano, ele era uma pessoa ocupada. Tanto que ele não pôde ficar, mas ele pagou. Estava viajando, no meio da viagem, né? Isso. Ele pagou e ainda falou assim: quando eu voltar, a gente acerta o que for faltando. O que precisar. Sim, então, assim. Garantiu a continuidade daquele cuidado. Tratamento. Não foi estanque, né? Não foi estanque. É porque às vezes as pessoas muito querem também agir de forma social, tem que ser do jeito que ela quer, né? Estanque. Na hora que ela pode. Ela passou, aí o cara, poxa, me dá uma comida aqui. Aí tu dá a comida, aí tu já quer ir embora, né? Eu já fiz o que eu tinha pra fazer. Não quer sentar, não quer compartilhar, conversar com aquela pessoa. Pois é.
É um ensinamento maravilhoso que Jesus está dando para nós. É um ensinamento maravilhoso. E assim, Jesus conta aquela história e o cara devia estar sentindo dores, né? Jesus vai colocando o punhal nele, assim, vai rodando, né? E no final ele faz a pergunta que eu imagino que deve ter doído até a alma do cara. Jesus pergunta assim: quem é o próximo daquele homem que estava assaltado ali, caído? Quem foi o próximo dele? Porque a pergunta do doutor da lei tem a ver, do perito na lei, tem a ver com o texto do Deuteronômio, né? Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele pergunta: mas quem é o meu próximo para que eu deva amá-lo? Obviamente, por trás dessa pergunta está essa coisa do próximo, né? Do judeu, da minha raça, da minha espécie, da minha etnia, né? Da minha aliança. Do povo eleito. Do povo eleito. Essa conversa toda, blá, 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 blá. Jesus fala assim: não, mas quem foi o próximo do cara que estava ali ferido? Jesus dá uma aula, cara. Dá uma aula de exegese do texto do Antigo Testamento. Dá uma aula de homilética, contando uma história com uma aplicação prática. Pega lá os conceitos do Antigo Testamento, faz uma aplicação prática e leva uma pergunta de volta para aquele que estava assistindo e coloca em xeque o que ele tinha falado e deixa ele responder. Quem foi o próximo? E o cara não tem outra alternativa, não sei dizer assim, não. O próximo foi aquele que cuidou dele. O cara já está machucado, né? Jesus já deu um monte de facada nele. Tanto que o cara não fala nem, foi o samaritano. Nada, né? nada. Ou o bom samaritano. Não, verdade, ele fala. Verdade. Ele fala que é aquele que usou de misericórdia para com ele. Exatamente. E usou de misericórdia, Davi. E qual a vantagem que ele levou disso? Nenhuma. Ó, vou te ajudar, né? Vou pagar teu aluguel, vou pagar tua conta, comprar teu remédio, então você trabalha aqui com a gente, né? Ajuda a gente aqui a fazer alguma coisa. Divulga lá para os judeus como os samaritanos são bons. Né? Fica aqui, vem aqui quinta-feira à noite, terça-feira à noite, vamos lá na Verdade de Graça, a gente está com uma obra lá na galera, né? Ajuda a gente a virar um cimento, vem aqui em casa. Ele não fez nenhum tipo de pedido, na verdade, ele nem esperou para ver se o cara ia ficar bom, né? O cara desacordado ali. Ele foi embora, falou: não, cuida dele aí, depois eu volto, acerto com você. A gente nem sabe se ele vai reencontrá-lo, mas a ajuda dele ela é verdadeira, voluntária, sem tirar nenhum tipo de vantagem daquele camarada. E Jesus, que já deu um monte de facada no doutor da lei, ele já está ensanguentado ali, tipo assim, vai morrer, Jesus vai dar uma facada final. E ele diz assim: agora vai e faz o mesmo. E faça o mesmo. O Robson está comentando aqui, Leclerc, tem pessoas que só ajudam para obter algumas vantagens. É verdade. É o que você está falando mesmo. A pessoa vai ajudar, como os próprios fariseus faziam, né? Deixa eu ver se tem alguém vendo aqui. Opa, tem vendo. Então é agora que eu vou botar minha voz mais imponente, botar minha humildade maquiada aqui em exercício. Mas é verdade, tem muitas pessoas que só querem estar perto das outras ou fazer o bem ali, esperando que aquilo traga algum retorno, né? Igual aquela lei do retorno, vou fazer o bem aqui para voltar para mim. Quando não, Jesus está deixando bem claro que esse samaritano ele fez por amor. O que quando a gente fala samaritano, né? A gente usa a palavra samaritano, o que está por trás dessa ideia? O samaritano é uma pessoa, na Bíblia é uma pessoa qualquer, ela é uma pessoa imunda, né? Pecadora, né? De moral questionável, sim, de conduta reprovável, né? Contaminada, impureza, né? Essa coisa da impureza, pessoa impura, né? Uma pessoa ruim, uma espécie ruim, uma história ruim, de uma origem ruim, de natureza ruim, de uma fonte ruim, não pode ser nada bom, certo? Vamos supor então que isso fosse agora, nesse tempo de hoje. Quem Jesus usaria como exemplo de samaritano? É uma boa pergunta. O flamenguista? O vascaíno? Veio na minha cabeça você falando isso, né? Porque assim, todas as pessoas às vezes tendem a olhar às vezes o travesti como aquele cara que está ali, né, se prostituindo, isso, aquele cara de caráter duvidoso e tal, que está
sem dinheiro nenhum. Agora tu imagina nessa Pessoa história. ruim, né? É um preconceito, né? Sim. Um preconceito muito ruim. Bom exemplo, porque o samaritano sofreu preconceito. O cara que você falou do travesti, mas a gente poderia citar, por exemplo, um morador de comunidade. sim. Você não viu o garoto aí que apareceu na televisão, que foi trocar o celular que comprou pro pai? Os policiais foram em cima dele como se ele fosse um ladrão. Já carrega aquele estereótipo, né? Ou o garoto Aquela que foi entregar a comida, né? O garoto foi entregar a comida, foi humilhado, exatamente. A sociedade já tem esse estereótipo, né? Que Sim. marca as pessoas. Agora, e o doutor da lei? Quando você pensa no doutor da lei, o que vem na tua mente? É uma pessoa A santa, né? Uma pessoa muito pura, próxima a Deus. digna, honrada, né? O pastor, né? O sacerdote, Padre, o padre, o apóstolo, o missionário, né? Tá. E os caras zelam por essa conduta, né? Minha família, né? Minha casa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Todo mundo arrumadinho, nos Estados Unidos, né? Todo mundo arrumadinho de terno, gravata, os filhos, a esposa, mas ainda bem você que está nos assistindo, que Jesus fala em Apocalipse, os meus olhos são como chamas de fogo. Ainda bem que o nosso Deus enxerga o coração do homem. Sim. Deus fala isso para Samuel também, lá no primeiro livro de Samuel, Deus fala isso para ele. Samuel, eu não sou como você, eu não enxergo como homem. O homem enxerga o que está por fora, mas eu enxergo o coração. Crônicas 16 também diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Todos esses textos mostram que Deus enxerga o interior. Então, o doutor da lei, que tem a sua moral, né, irretocável e toda essa fama, ele está ali numa posição, numa postura reprovável. E o samaritano que carrega por trás desse estigma, né, esse estigma, essa marca, e pode até ter uma vida mesmo, né, que não condiz, como a gente vê na Bíblia, Jacó, Sansão, né, várias pessoas que têm uma vida, uma conduta que reprovável, que não condiz com os padrões estabelecidos pela sociedade e pela religião, mas Deus enxerga o coração. Então Jesus usa esse cara marcado pela sua história, pela sua etnia, como uma pessoa reprovável, para que Deus fosse glorificado através dele. Então Deus pode ser glorificado e será glorificado por quem quiser, muitas vezes por pessoas que a religião reprova, por pessoas que eu, Davi, e você que está assistindo, pessoas que você reprova, porque nós estabelecemos um padrão de conduta, de comportamento, e aí nos recusamos a amar essas pessoas, mas ainda bem que o nosso Deus é livre, Ele conhece os corações e ama quem Ele quer. Então o samaritano socialmente reprovado, ou aquela pessoa da sua igreja que tem uma história, uma trajetória socialmente reprovável, pode ser que esta pessoa consiga transmitir o amor de Deus ao próximo. E tantos aí com as suas roupas, com o seu dinheiro, com os seus microfones, não conseguem expressar o amor de Deus ao próximo. Então, ficam como esse homem douto aí, né, conhecedor da lei, ficam só nas palavras. E que Jesus deixa bem claro ali é o seguinte: então já que você conhece a palavra, então vai lá e pratica. Que é o que deixa o cara em xeque realmente. Porque conhecer por conhecer, muitos conhecem. Mas então, agora você identificou quem é o seu próximo. Vai lá e faz o mesmo. É verdade. É o que Jesus está nos ensinando, assim. Muitas vezes a gente fica só nas palavras, fica só no conhecimento, só na retórica, a gente conhece tão bem, fala tão bem, mas e aí, praticamos? É o que ele quer. Se você me perguntasse hoje, assistindo esse vídeo, né? Ou ao vivo, ou depois no canal, se você me perguntasse, eu falei, qual seria então o tema desta mensagem, desta reflexão, desse texto? O amor ao próximo? Não. O contraponto entre a religião e o samaritano? Não. Qual seria o tema dessa mensagem? O tema dessa reflexão é o seguinte: se sabemos a verdade, por que não fazemos? Se conhecemos o que a Bíblia nos ensina, por que não praticamos? Como os pentecostais diriam, ai papai, doeu, hein? E praticar a verdade, que é mais legal no texto, praticar a verdade não é um atributo
exclusivo dos que estão vivendo uma vida religiosa aprovada. Praticar a verdade É para todo mundo. é para todo mundo em qualquer momento que isso se torna possível, porque pode ser que o próximo, o seu próximo, o nosso próximo, apareça num momento inesperado da nossa caminhada. De um relance, de uma oportunidade passageira. Qualquer, e você vai lá e socorre aquela pessoa, né, da maneira como você pode, e essa pessoa então, através do socorro que recebe, consegue perceber, enxergar o Senhor. Isso é muito legal. Sim. Né? É um texto muito simples, muito fácil de ler, mas você observa quantas vezes, ao ler a passagem de Lucas, os nossos olhos ficam fixados nessa relação do samaritano. Nós poderíamos dizer, né? Não, o tema dessa mensagem é a hipocrisia da religião. Não, porque nem todo religioso é hipócrita, né? Sim. O tema dessa mensagem é a falsidade da igreja. O tema dessa mensagem é precisamos ajudar os pobres. Não, não é uma mensagem social. Precisamos ajudar a quem precisa de ajuda. Qualquer um. E é exatamente o que o Davi falou. O texto não diz que a pessoa acidentada era pobre, ou era rica, ou se era judeu, ou outro samaritano. Sim. Ela só diz que era uma pessoa precisando de ajuda naquele momento. Sim. E Deus então se faz revelar através do mais inesperado, né? Assim como Deus usa Raabe, né? A prostituta que se torna a heroína improvável, Gideão que se torna o guerreiro improvável, né? Esther, né? A escrava que se torna a rainha improvável, a menina lá que ajuda Naamã, né? Que dá um testemunho improvável. Davi, que é um garoto, derruba um gigante diante de um exército. Uma vitória improvável. Deus vai sendo glorificado através dessas cenas, dessas pequenas coisas, dessas pequenas histórias. E digo mais, amigos, quando nós voltarmos para as comunidades de fé, algumas já voltaram, a Verdade de Graça ainda vai voltar, o bom de estarmos lá é porque estaremos juntos, mas isso não traz Deus, porque Deus não está em lugares, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é Deus, cara, Ele habita no cosmos, é o Deus do universo. Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o poder, e muitas vezes eu, você e o Davi, nós perdemos a oportunidade preciosa de revelar a sua glória àquele que está próximo de nós. Sim. Então eu encerro essa reflexão nesse domingo, dizendo a você, toda vez que você tiver uma oportunidade, seja o próximo de quem precisa, e não apenas de quem você gosta, de quem você ama, né? Mas seja o próximo de quem você precisa, de quem precisa de você, seja o próximo de quem precisa do seu suporte, né? Demonstre, reflita, né? Transborde o amor de Deus sempre que for necessário, de uma forma objetiva, profunda e assertiva.